Uma forte salva de palmas para Edmar. Como leem e como veem, a Edmar Antônio é representante do Complexo Escolar Madre Trindade. Ela é estudante da 12ª classe do curso de Ciências Econômicas e Jurídicas. A Edmar é escritora, comunicóloga, dentre tantas qualidades. A Edmara também é oradora. Então deixemos que a Edmara fale por si, tudo aquilo que nós esperamos. Uma forte salva de palmas para o tema da Edmara e para ela, que é a banalização do erro como motor silencioso da decadência humana. Com vocês, Edmar Antônio. Uma forte salva. Se errar é humano, em que momento passamos a lidar tão bem com os nossos erros? E mais, quando o errado deixa de nos incomodar, ainda somos capazes de reconhecer o certo? Quantas sociedades caíram não por falta de recursos, tampouco pela ausência de inteligência, nem ainda pela falta de talentos, mas porque se habituaram àquilo que as destruía lentamente. Excelentíssima mesa do júri, estimados convidados, familiares e amigos e queridas colegas concorrentes, quero renovar os votos de boa tarde. Edmara Cacilda Matias Antônio é o nome pelo qual respondo. Sou estudante finalista do curso de Ciências Econômicas e Jurídicas no Complexo Escolar número 1841, Madre Trindade, onde desempenho a função de vice-presidente da Associação dos Estudantes. Sou escritora e autora da obra Só Se For Sumiço, poetisa, roteirista, comunicadora e apaixonada por desafios e palavras. Hoje, proponho uma reflexão em torno de uma ideia simples, mas profundamente inquietante. Nem sempre ou nem toda a decadência humana começa ou nasce de grandes tragédias, grandes guerras ou mesmo de grandes crises. Muitas vezes nasce em silêncio, do pequeno erro tolerado, do desvio justificado e das pequenas falhas repetidas várias vezes até parecer normal. É nesta perspectiva que abordo o tema a banalização do erro como motor silencioso da decadência humana. A tese que aqui defendo é clara: errar por si só não condena o ser humano. Pelo contrário, errar pode ensinar, errar pode corrigir, errar pode amadurecer. Porém, o verdadeiro perigo surge quando o erro deixa de ser reconhecido, deixa de ser combatido e passa a ser integrado na rotina coletiva. É aqui que o erro deixa de ser acidente e passa a ser sistema. Antes de avançarmos, importa a me referir o erro, o que afinal de contas vem a ser o erro. Do ponto de vista lógico, o erro é o afastamento entre aquilo que deveria ser e aquilo que é. Do ponto de vista moral, o erro é toda a violação das normas ou princípios que sustentam a convivência humana. Do ponto de vista social, erro é todo o comportamento que, causando prejuízo coletivo, ainda continua sendo tolerado. Na psicologia, aprendemos que o ser humano tem grande capacidade de adaptação. Essa capacidade pode ser valiosa quando nos permite ou nos ajuda a superar dificuldades. Mas, da mesma forma, essa mesma capacidade pode ser perigosa quando começamos a nos adaptar àquilo que não podemos ou não deveríamos aceitar. Sigmund Freud mostrou como nós racionalizamos comportamentos para aliviar desconfortos internos. Ou seja, muitas vezes nós não corrigimos o erro, apenas inventamos razões para continuar nele. E é assim que muitas falhas costumam aparecer inofensivas. Uma mentira sem importância, um atraso normal, uma irresponsabilidade que toda a gente faz, um favorecimento só desta vez. Mas a história da humanidade mostra que nem toda ou quase nenhuma decadência humana começou grande, começou pequena, tolerável, aparentemente insignificante. No plano individual, a banalização do erro corrói o caráter, porque quando nós repetimos aquilo que sabemos ser errado, perdemos a sensibilidade moral. E aquilo que antes causava vergonha passa a causar indiferença. E aquilo que antes parecia exceção passa a parecer costume.
No plano coletivo, o problema agrava-se, porque o que um indivíduo faz sozinho pode ser corrigido, mas o que muitos fazem torna-se cultura. E o que torna-se cultura, torna-se resistente à mudança. Emile Durkheim explicava que os comportamentos sociais se consolidam pela repetição e aceitação do grupo. Todavia, o que uma sociedade repete, ensina. O que uma sociedade tolera, legitima. O que uma sociedade normaliza, transmite. Vejamos exemplos próximos à nossa realidade. Na nossa cidade de Lubango, nas ruas da nossa cidade de Lubango, propriamente as mais movimentadas, as mais movimentadas, certo? Como é o caso da rua próxima ao Rio Mucuf, no chamado bairro Benfica, como também o caso dessa rua próxima, mesmo no Parque da Sé Catedral, e também essa rua aqui próxima a nós, enquanto Centro de Artes, encontramos infraestruturas com dizeres WC público. É que você chega lá, e pode-se dar o caso que esteja mesmo aflito, e dizem que o uso tem um valor peculiar de 100 kwanzas. A instituição é pública, está sob tutela do Estado, ou pelo menos deveria ser gratuita, portanto já não está sob a administração do Estado, já não é, perdão, uma instituição pública e passa a estar sob a administração de alguém desde o momento em que nos é cobrado este valor. Mas a gente usa mesmo? Pois, banalizando o erro. É do Estado? Não se paga. Mas graças a Deus, essa SWC que está aqui próxima a nós enquanto Centro de Artes funciona lindamente sem qualquer tipo de pagamento monetário mediante. Graças a Deus, porque do contrário, todos nós então estaríamos em decadência, não é? E é assim mesmo. Então, quando o absurdo torna-se costume, então o erro venceu. Acontece a mesma coisa com os caixotes de lixo. Nós temos caixotes de lixo de diferentes cores, cada uma especializando-se na sua função ou no seu propósito. Mas na escola não nos é ensinada a cor para reciclar. E ainda passa a publicidade de apelo à reciclagem na TPA. E é por isso que hoje temos crianças que deitam plástico, coitadas, deitam plástico nas ruas, nas valas, nas águas paradas, com o qual poderiam fazer grandes coisas, mas só que elas não têm consciência disso. E mais tarde começam a ser afetadas por doenças oriundas de valas causadas pela orfandade do conhecimento. E depois começa a se ter mais vizinhos mosquitos que pessoas. E esse mesmo hábito, mais tarde, surge também no trabalho, na gestão e na liderança. Porque quem desde cedo aprende a normalizar pequenas inconveniências, dificilmente estranhará grandes inconveniências no futuro. E desta forma que a decadência humana não surge de forma anunciada, ela infiltra-se silenciosamente no favor indevido aceite, na incompetência protegida, na irresponsabilidade desculpada e na omissão confortável. E essa visão dialoga profundamente com o postulado da política e pensadora Hannah Arendt, que alertou o mundo ao mostrar que o mal nem sempre aparece com o rosto monstruoso. Ou seja, o mal pode aparecer de forma banal, administrativo, rotineiro, normalizado. O que significa que o mal ou o maior perigo nem sempre está ou pode não estar na maldade extraordinária, mas pode também estar na passividade cotidiana, o que nos remete à perda de valores. A partir daqui, começamos a navegar num nível um bocado mais profundo, levado a cabo por Friedrich Nietzsche. Falo do nível dos valores. O filósofo alemão do século XX, Friedrich Nietzsche, nos lembrava que valores humanos são construções históricas que podem ser elevados e, da mesma forma, também podem ser degradados. Todavia, uma sociedade, quando perde o hábito de questionar, perde também a capacidade de distinguir. E quando perde a capacidade de distinguir, confunde conveniência com justiça, costume com verdade e facilidade com virtude. Quantas vezes nós condenamos ou criticamos erros em privado, mas aceitamos em público? Quantas vezes
nós condenamos discursos, mas premiamos práticas. Quantas vezes desejamos mudanças sem abandonar hábitos que a impedem? É exatamente aqui onde está a lógica central deste tema. A relação causal é simples. Erro tolerado gera repetição. Repetição gera normalização. Normalização gera perda de consciência crítica. E perda de consciência crítica gera decadência. Não imediata, mas progressiva. Não ruidosa, mas silenciosa. E é então que a partir deste momento, o filósofo Karl Popper afirma que nós avançamos ao identificar falhas e corrigi-las. Todavia, uma ponte não cai no primeiro dia ou no dia em que surge a primeira fissura. Cai quando ninguém quis reparar essa fissura. Uma instituição não fracassa no primeiro erro. Fracassa quando faz das falhas uma rotina. Uma sociedade não se perde no primeiro desvio. Perde-se quando não reconhece os desvios que acumula. Mas importa afirmar que se a banalização do erro pode impulsionar decadência, então a consciência do erro pode impulsionar progresso. Assim como já afirmava o filósofo Karl Popper, avançamos ao identificar falhas e corrigi-las. Logo, nessa mesma lógica, não é a ausência do erro que torna uma sociedade forte. É a sua capacidade de revisão, é a humildade de corrigir, é a coragem de reformar. Então, se é a coragem de reformar, importa também dizer que, do ponto de vista científico e social, sistemas humanos entram em decadência quando perdem o mecanismo de autocorreção, assim como já lembrava o filósofo Karl Popper. Do ponto de vista ético, pessoas entram em decadência humana quando repetem continuamente aquilo que sabem ser condenável, assim como já lembrava o grande pai da lógica, Aristóteles. Do ponto de vista histórico, civilizações enfraquecem quando a complacência substitui a vigilância, assim como também apontavam historiadores como Toynbee, melhor assim, como já apontavam historiadores como Toynbee. Então, importa reforçar que se o erro é inevitável, então a sua permanência não é. E por causa disso, a resposta não está no moralismo vazio, está em atitudes concretas, como valorizar mérito sobre favoritismo, competência sobre improviso, verdade sobre conveniência. A resposta está em cidadãos que não normalizam aquilo que os prejudica, está em jovens que não dão continuidade a vícios herdados, está em instituições que tratam falhas como problemas e não como tradições a preservar. Portanto, é importante que saibamos que, no fim de tudo, o futuro de qualquer sociedade não será decidido pelos problemas que enfrenta, mas pelos pequenos erros que se recusa a continuar a aceitar. Portanto, que não sejam grandes inimigos externos a nos destruir, mas os pequenos hábitos internos que decidimos tratar como normais. Porque, no fim, a banalização do erro não é um detalhe moral, mas um fator estrutural de regressão humana. Muito obrigada.
parabéns por uma abordagem bastante profunda, por um tema convidativo, um tema de fato que nos desafia a todos, nos convida a todos a uma reflexão profunda a respeito, no fundo, da vida que vale a pena ser vivida. Bem, do ponto de vista da estrutura argumentativa, a Edmara está de parabéns. Em algum aspecto soube fazer a triangulação, entenda-se, não é? Conseguiu unir ideias de diferentes pensadores para defender a sua tese. Isso é muito importante no concurso cujo lema é sobreviver argumentando. Depois, soube demonstrar aquilo que chamamos em lógica de argumento, por exemplo, mostrar alguns exemplos do nosso cotidiano que evidenciam, de facto, veracidades da sua tese. Isso é fundamental também. Entretanto, cabe-nos destacar aqui algumas imprecisões que devem ser evitadas em concursos do gênero. Uma delas diz respeito, sobretudo, à ausência, em certo momento da argumentação, ou a presença, diríamos, de bastante ruído. Do ponto de vista da argumentação, ou do ponto de vista da lógica, ruído é tudo aquilo que não constitui valor lógico, tudo aquilo que não edifica a estrutura argumentativa. E percebi que esses ruídos deveram, sobretudo, à falta de uma certa concatenação de ideias de certos autores. Você que se admira a perceber, num dado momento da sua dissertação, ficou presa, com devidas aspas, por exemplo, em Karl Popper. Perdeu-se muito em Karl Popper quando tinha um conjunto de pensadores que depois poderia inferir, com base nos estudos desses diferentes pensadores, a caminhar já com os próprios pés, deixar a muleta dos nossos pensadores e assim formar uma ideia mais própria, uma espécie de uma citação indireta, ou se preferirmos paráfrase. Depois, trouxe à tona também, entre tantos, Freud, Arendt, Nietzsche. No entanto, neste último, fiquei sem perceber qual é o embasamento que Nietzsche dá ao tema que a Edmara apresenta. Portanto, gostaria de começar por aqui. Qual é a ideia de Nietzsche que serviu de um dos fundamentos para a tese que aqui a Edmara apresenta? Bem, Friedrich Nietzsche, ele falou também, entre várias coisas, sobre os valores humanos. E eu dizia que ele afirmava que os valores humanos são construções históricas que podem ser elevadas, como também podem ser degradadas. E falava disso por quê? Falava disso porque eu falava da passividade do cotidiano. E quando nós estamos na passividade do cotidiano, temos a nos submeter a cair na perda de valores. Se segundo Friedrich Nietzsche, a perda de valores, os valores são construções históricas que podem ser elevadas e degradadas, então quando uma sociedade perde o hábito de questionar, também perde a capacidade de distinguir. Então, quando perde a capacidade de distinguir, começa a confundir conveniência com justiça, facilidade com virtude e depois também começa a confundir costume com verdade. Daí que Friedrich Nietzsche entra para enfatizar a importância de termos bases sólidas quanto aos nossos valores. É muito importante que nós tenhamos a consciência daquilo que a gente acredita. Aí entra a questão dos valores. Muito bem. E nesta senda de Mara, vamos lá compreender uma ideia muito central da tese que traz à tona, a ideia de que alguns erros tolerados no contexto cultural tornam-se cultura. E isso obriga-nos a mergulhar necessariamente no relativismo cultural. Sabemos que o mundo é um mosaico cultural.
há diferentes culturas, diferentes formas de pensar. Qual seria, neste caso, a base para mantermos aquilo que é uma das soluções que propõe a dita vigilância, não é? Sim. As sociedades são diferentes, os valores são diferentes, diferentes sociedades ou dos grupos sociais, dos grupos culturais podem ter valores completamente contrários. Um valor apregoado por um grupo, não é? Pode construir contravalor para outro valor para esse respectivo grupo. Portanto, como é que a gente sai desse imbróglio, não é? Sim. Temos erros que se tornam cultura, não é? Sabemos que a cultura é muito prezada por cada um de nós, enquanto membros, não é, de determinada comunidade. Portanto, como peneirar, não é, essa ideia do erro, não é, que se torna cultura, quando o ser humano é um ser cultural por essência? Quais seriam as soluções, não é? Sim. A solução primordial, o primeiro passo primordial a se marcar seria mesmo a implementação da consciência crítica. O pensamento crítico significa analisar antes alguma coisa antes de fazer, antes de aceitar aquela coisa ou aquela teoria. Então isso é pensamento crítico. Se começarmos por implementar pensamento crítico, o que significa questionar algumas coisas que são aculturadas mesmo sendo erradas, então estamos num bom caminho na questão progresso, na questão vontade de evoluir. Então, como eu dizia também que o pensamento crítico, a consciência crítica, a perda de consciência crítica gera decadência. Então, se você não perde a consciência crítica, significa que de decadência vai prover progresso. Sim, Mara, veja que crítica nesse contexto está muito, parece que no abstrato. A consciência crítica, fala-se muito de consciência crítica, mas vamos continuar nessa senda dos grupos culturais. E podemos levar aqui, por exemplo, de Emile Durkheim, na obra, por exemplo, O Suicídio. Um dos elementos que explica também o suicídio é essa falta de integração do indivíduo, não é, num determinado grupo, num determinado contexto sociocultural. Então, a Edmara vem com a ideia da consciência crítica, não é? Mas veja que em cada grupo social, cada cultura, existem rituais de iniciação. E muitos deles, não é, pelo que eu percebo, podem se enquadrar perfeitamente na tese, ou nos elementos da tese da Edmara, que é o erros que se tornam cultura. Como um indivíduo pode, não é, obliterar aspectos da cultura que só se tornaram cultura fruto desse processo de banalização do erro, não é, quando esse indivíduo, não é, paradoxalmente precisa se integrar no seu grupo para ser aceito e assim desenvolver as suas potencialidades. Uma pergunta muito bem colocada. E, na verdade, já se falava que prefere-se andar sozinho do que mal acompanhado. Mas quando se trata de uma sociedade, significa que se deve enquadrar para que também seja integrado nesse mesmo grupo social, para que faça parte da sociedade. Todavia, nesse contexto, eu diria que é importante que o indivíduo ali nesse contexto, integre-se mesmo nessa cultura. Por quê? O que eu estava a dizer, né? O que o indivíduo faz sozinho pode ser corrigido, mas o que muitos normalizam torna-se cultura, e quando torna-se cultura, torna-se resistente à mudança. Quando a cultura já é encontrada, é muito difícil moldar. É possível sim, é muito difícil moldar, mas poderia se integrar, mas consciente também do erro, porque em algum momento poderá também mudar, poderá fazer alguma coisa para dar a volta por cima também. Muito bem. Ok. Edmar, então, neste caso, vamos para uma outra questão. A quando da dissertação, dou exemplo aqui dos nossos DMCs públicos, né? Cidade do Lubango. São públicos, no entanto, não é? São cobrados um valor simbólico, né? 100 kwanzas para, enfim, o devido uso. Será isso um erro, um bem público ser, não é, submetido a uma pequena taxa para o seu uso? Será um erro
Qual é o fundamento que sustenta essa ideia? Tá bem. A nossa Constituição revela que nós temos, enquanto cidadãos, a tutela do Estado. Portanto, um serviço, uma instituição que se apresenta como pública, como estatal, não pode, ou pelo menos não deveria cobrar o valor de 5 anos para a utilização do WC, porque o Estado já supre toda e qualquer necessidade que pode toda qualquer necessidade de um valor monetário, de um valor peculiar, para assim reforçar o uso do WC, reforçar as condições sanitárias, as condições higiênicas, para melhorar a experiência do próprio cidadão dentro da casa de banho. Então, por que cobrar os 5 anos? Os 5 anos vai para a senhora que organiza todos os dias? Os 5 anos vai para o guarda que fica lá? Por quê? Quem deve pagar é o Estado. Aí vamos já entrar no pagamento salarial, semanal, mensal, ou mesmo, sim, semanal ou mensal. Aí vai já depender do contrato que foi assinado. Mas se se revela como estatal, deve continuar como estatal, porque o cidadão, ele desfruta da tutela do Estado. Tutela jurídica do Estado, tutela significa proteção. Portanto, o cidadão é como se fosse um bebê. Ele está no colo da mãe. Então, o cidadão tem tutela do Estado. Não precisa se cobrar o valor de 5 anos, já que está escrito deve ser público. Do contrário, se meteria só deve ser, porque está sob a administração de alguém, desde o momento que lhes é cobrado esse valor. Veja, Edmar, ao trilhares esse caminho, não achas que estarias, em algum momento, a dar tiro no próprio pé? Veja aqui, por um lado, o Estado, não é? O que é o Estado? Estado será, por definição, uma fonte de recursos, uma fonte de bens, e veja que bens inesgotáveis. O que é o Estado, em sua opinião? O Estado é uma sociedade politicamente organizada. E nessa questão de politicamente organizada existem hierarquias. E, portanto, nós somos representados por um líder executivo. E depois do líder executivo existe também uma hierarquia organizacional, orgânica. E, portanto, nós somos, de alguma forma, representados e esses servem para suprir a necessidade que nós todos não conseguiríamos representar ou suprir. E por causa disso, eu estaria assim a dar um pé. Como é que a pessoa disse? Daria a dar um tiro no próprio pé. Por quê? Porque, é o que a pessoa disse, é um erro já aculturado. Mas importa reforçar que a banalização do erro leva à decadência humana. Eu posso sim normalizar, mas eu devo saber que eu estou a decair desta forma. Pois Nietzsche já dizia que a decadência é um enfraquecimento da vida. É quando o indivíduo perde a força de vida, é quando o indivíduo começa então a não evoluir. Então isso é decadência. Se eu entrar nesta cultura do erro, então eu devo saber já que estou a decair. Estamos no processo de regressão humana em vez de progresso. A questão simples que se impõe é a seguinte: como é que o Estado sobrevive? Como é que o Estado consegue manter essa toda máquina para dirigir, para, enfim, garantir as condições básicas de sobrevivência da sociedade? Como é que ele sobrevive? Onde é que o Estado irá buscar os recursos? A maior receita do Estado são os impostos que ele recebe dos cidadãos. Então, neste caso... Não é um imposto. O imposto é cobrado. Existem tipologia de impostos. Sim, mas imposto sobre trabalho. Mutatis mutandis, depois nos remete a isso. As taxas. Sim, seria uma taxa. Veja a contradição do que defendes. Sim. A ideia, por exemplo, a identificação conservatória são serviços também públicos. Sim. Entretanto, não é? Há um valor simbólico que se paga para obter os respectivos serviços. Sim. E conseguiu fazer um estudo comparativo, encontrou realidades políticas onde tudo que é público é sinônimo de gratuito? Não, mas esse caso não poderia ser relacionado ao WC. É só WC e é WC. É uma necessidade primária do cidadão. Portanto, eu não vejo necessidade, ou pelo menos deveriam meter uma placa, que deve ser público, e se cobram 5 anos. Então, se na razão, por norma, de forma literal, se deveria cobrar 5 anos, por que esse DBC não é cobrado 5 anos? Público, veja que ainda que não se estipular o valor 5 anos, sim, por ser uma instituição pública e quem garante a sustentabilidade das instituições públicas somos cada um de nós, veja que estaríamos mesmo a pagar a um desconto, não é? Veja, por exemplo, o IVA, não é? Sim.
e desconto nos nossos rendimentos, etc. Portanto, estaríamos sempre, porque somos nós, veja que Estado, como definiu, é uma sociedade politicamente organizada. Penso que nas próximas vezes deve rever bem essa ideia e fazer um estudo sempre comparativo. Penso que no essencial, não é? Acho que estamos esgotados. No geral, a Edmara está de parabéns. No fundo, a ideia que defende é que abisso invoca-te, não é? Um abismo chama outro abismo. E perder vergonha é terrível, não é? Porque a humanidade, de facto, se desmoronará, não é? Em fácil tempo. Portanto, não devemos tolerar, ou pelo menos conviver, ou concordar a miúdo com os erros que temos cometido. Tenho gostado de parabéns e espero que seja a vencedora. Obrigada, professor. Obrigado, professor Eunício. Boa tarde ao nosso auditório. Edmara, boa tarde para si também. Parabéns pela apresentação. Chegamos num nível em que, felizmente, menos por aquilo que é a nossa responsabilidade, temos pouco trabalho. Porque vocês comunicam e comunicam muito bem. Quer a Adélia, quer a Surídia, farão as próximas apresentações. Então, da minha parte, eu penso que tenho pouco trabalho hoje. Mas vamos deixar aqui algumas recomendações, porque já tivemos a oportunidade de podermos interagir, então vamos voltar a recomendar. Começou muito bem, perguntas retóricas para chamar a atenção, utilizou essa estratégia de chamar a atenção. A recomendação está voltada para a autoapresentação, uma vez mais. Quando se fala em público, nas vestes de palestrante ou alguém que vai participar de uma entrevista, é importante não exagerarmos na autoapresentação. Porque se no princípio exagerarmos na autoapresentação, isso vai fazer com que o auditório eleve as expectativas e no final podemos não satisfazer as mesmas expectativas. Né? Ela disse que é comunicóloga, ela disse que é escritora, ela disse que no momento de perguntas, as pessoas vão fazer as perguntas não muito porque querem aprender, mas para medir as nossas capacidades. Então, o que se recomenda é, quando temos um currículo assim, vasto, em função da apresentação, ok? Vamos, dentro do nosso currículo, da nossa experiência, em função da apresentação, dizer o nível de ensino, dizer aquilo que sabe boa. Por exemplo, sou Edmar Antônio, estudante do 12º ano e sou comunicólogo, ok? Em função do que você vai fazer aqui. Se eu for convidado, sou professor e tenho outras coisas mais. Mas num seminário para professores, Menezes fiz o ICED e pronto, sou professor, basta. Independentemente de, por exemplo, ter também uma licenciatura em Direito, isso é só para evitar males maiores, porque depois cria-se ali um ambiente de competitividade. Isso é uma recomendação. Agora, a responsabilidade da nossa apresentação adequada deverá ser feita pelo mestre de cerimônia. Okay? Por isso é que os mestres de cerimônia, os moderadores, têm sempre o currículo dos painelistas, enfim, dos convidados, que é para... Quando é o nosso momento, nós vamos ser breves. Outra questão. É importante envolvermos o auditório para a nossa abordagem. Por mais que ela seja nossa, isso ninguém muda. Mas o auditório deve ser parte. Em alguns momentos voltou como é que eu posso aqui dizer, a particularizar muito a abordagem, né? Foi muito singular. Por exemplo, quando disse a tese que defendo, ao invés de a tese que defendo, a tese que queremos aqui defender para serem parte ou da culpa, ou do sucesso, ou de qualquer coisa. Vamos aqui abordar. Então tem essa característica, mas vai treinar. A ideia é envolver sempre o auditório, né? Falar sempre no plural, ou então de uma forma infinitiva, né? Ao invés de voltar a particularizar. Utilizou a anáfora e fez muito bem, faça isso permanentemente. A anáfora é uma técnica chamada de atenção, serve para chamar a atenção, é a repetição insistente
para comover. Quando disse uma sociedade que ensina, e voltou a fazer num momento em que disse quantas vezes, essa técnica é muito boa, chama-se anáfora, vai utilizar permanentemente para existir. Outra recomendação prende-se com os vícios de linguagem. Um orador tem que ter um vocabulário enriquecido, evitar repetir algumas expressões, e é vício porque a gente faz de forma inconsciente. Qual é o teu vício, Edmara ou Edmara? Todavia. Usou pelo menos 5 vezes, todavia. Então vai fazer o quê? Como a língua portuguesa ela tem inúmeros recursos linguísticos, vai explorar os conectores do discurso. No lugar de todavia, tem assista aos vídeos das atividades em que você tem estado a participar. Se vai fazer uma live, enfim, depois assista, porque nós às vezes não gostamos da nossa própria voz, não gostamos do nosso próprio trabalho, mas é importante que é para treinarmos esses aspectos que são muito profundos, mas que deixam aí alguma fusão. Em termos daquilo que foi o conteúdo, depois, embora não nos escape muito, eu senti em alguns momentos que tinha muitas frases de reflexão. Eram mais frases de reflexão, propriamente, se calhar, o professor Eunício disse, faltou aí alguma concatenação e colocar os autores a conversar, mas naquele momento em que trouxe exemplos muito práticos, argumentação mesmo sobre aquilo. Não basta trazer frases soltas, por mais belas que sejam, mas elas devem ser explicadas, né? Então, houve algumas frases que foram ditas de reflexão, mas não foram explicadas. Então, para ter sustentabilidade. Mas também senti em algum momento, e depois lembrei-me que uma das regras do concurso refere-se ao tempo que vocês têm aí no palco, mas quando o tempo não for adversário, pare assim que sentir que tem que parar. Eu senti em algum momento, estavas no píncaro da abordagem, senti que você pensou, eu devia parar aqui, mas depois provavelmente veio à cabeça, tem tempo, eu tenho um tempo mínimo para falar. Então você continuou já assim de forma muito... Estavas a perder um pouco o gás. Então, por mais que estejas lá em cima, falar, mas o que você tinha para apresentar se acabou e pare logo. Principalmente em palestras. Palestras são 25 minutos, 30 minutos. Não é crime nenhum. O importante é comunicar a nossa ideia e pronto, sermos breves nesse sentido. Concluo muito bem, foi a conclusão apelo, está de parabéns. Agora, só para terminar, uma nota. Tudo aquilo que é abstrato não se implementa. Uma boa parte das coisas abstratas não se implementam, desenvolvem-se. Quando o professor Eunício perguntava sobre solução, você disse implementar pensamento crítico. Pensamento crítico não se implementa, desenvolve-se, né? Então a solução é desenvolver o pensamento crítico e não implementar o pensamento crítico. Obrigado. Serei breve. Desconforta-me que até o preciso momento ainda diga pequena. Pode soar muito natural, mas não fica bem como comunicóloga. Assim já a pessoa aqui as pessoas pensam que é séria quando fala e não pode usar pequena, que é uma pronúncia informal. E é mesmo pequena. E até se puder dizer pequena mesmo em casa, fica-lhe bem. Então é mesmo pequena em vez de pequena. E depois a maneira como conjugou o verbo e que torna-se, como devia ser, e que se torna. Nesses casos, quando temos o que, precisamos pronominalizar ou tornar reflexo, precisamos que tanto a pronominação quanto a posição reflexa do verbo, a partícula reflexa, se transfira para perto do que, não é? Não é que não faz-se. Sim, que não se faz. E que torna-se. Não, assim, devia ser. Exatamente. Assim. Se tornar-se assim, não. Se tornar. Quer dizer, quando existem essas coisas, é preciso que, portanto, a partícula
de pronominalização, aqui vamos dizer o si pronominal ou de outras maneiras, devia aparecer em posição, a chamada posição propédica, quer dizer, está antes do verbo. Esta é a recomendação. Então nunca diga mais que torna-se, é sempre que se torna. Depois, WC. É um bocado complicado. Nós retiramos esta expressão do plural, não é? Em inglês. É doble, mas pronuncia-se double. Então, eles dizem double U. Os que falam inglês é assim. O W dizem double U. E nós, quando trazemos para o português, então fica W. Então, não deve dizer, quando você diz W, é o inglês do W. Está a entender? Quer dizer, sabe que o W pode se ler E ou E, não é? Então, está perfeito dizer, quer dizer, o W do português é que você lê mais em inglês. W. Não, está incorreto mesmo. W. Em português é W. Em inglês, não é W. Em inglês é W. Quer dizer, double U. Que nós transformamos para nós como W. Quer dizer, nem mesmo está em inglês diz W. Então é preciso ter cuidado com isto. A resposta para esse problema está nos jovens que não normalizem. Não é que não normalizam. A solução está nos jovens que não normalizem, não é que não normalizam. E se disser que não normalizam, quem são os que não normalizam? Porque eu tenho que indicar quem são. Não, mas você não quer falar com a preocupação de indicar quem faz isso. Para a tradição europeia, ou para a norma portuguesa na Europa, nesse caso, há a contração do em mais um, quer dizer, da preposição com o artigo, não é? Indefinido. Então, eu e o Menezes estivemos num restaurante. Sim, o português, para a norma que nós usamos, é assim: termos consciência daquilo que a gente acredita. Não. Para português, aqui falta prepó. E qual é a preposição? Termos consciência daquilo. Termos consciência daquilo que a gente acredita. Como é que devia ser? Termos consciência daquilo em que A gente aqui. acredita. Então, quando estiver a orar, a discursar, em contexto de apresentação pública, você precisa dar-nos a entender que acredita naquilo que está a dizer. Por exemplo, a vagueza que o professor Luís menciona, das frases, dos pensamentos que trouxe no seu. Eu gostei de Arendt porque apresentou-a com alguma, não é, com algum espírito, com alguma alma, mas de resto não foi fazendo isso. Quer dizer, não pode parecer que está fazendo um jogo de citações. Está fazendo um show de citações. Não pode parecer isso. Tem de parecer que queremos passar uma mensagem em que você própria acredita. E é por isso que quando diz Nietzsche, não diga só Nietzsche, depois passa, e que os daqui nem conseguem se lembrar do que Nietzsche afinal quer dizer. Mostre-nos o que há de interessante no teu discurso, a aparição deste Nietzsche. O orador, no fundo, é também um artista. É um artista porque ele não só nos apresenta uma mensagem, como também encena o estado dessa mensagem.